Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar, vamos ter nosso papo astrológico sobre o fogo e a água na astrologia, esses dois elementos, como cada um corresponde a alma e espírito e o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Em termos arquetípicos, por que a gente ter essa imagem do fogo como o espírito e da água como a alma, é tão importante muitas vezes para a gente ver o que está faltando ali na nossa vida, que está trazendo aquele senso de falta de direcionamento e caminho. Ambos, a alma e o espírito, eles se complementam nesse sentido de que um representa a própria essência, na minha visão, ok? A alma sendo aquela coisa que é o próprio senso de eu, de identidade e de que eu existo, né? E o espírito sendo aquilo que nos move, a libido, a vontade. Ter esses arquétipos com a gente, ter essas imagens na nossa vida, muitas vezes podem mostrar o que está faltando para a gente. Será que é um pouco mais de alma ou de consciência que está me faltando? Ou é um pouco mais de libido, de vontade, né? De coragem, né? A coragem está ligada ao espírito. E essa autoconsciência está ligada à alma. Então, quando a gente tem muita água no mapa, geralmente aquela pessoa ela tem muita consciência de si, ela tem muita consciência dos seus sentimentos, ok? Daquilo que é. Porque, veja, nós somos o que. Essas sensações, os sentimentos, né? Nós somos isso. Quando você tem água, o elemento água, gente, na astrologia, é representado pelos signos de Câncer, de Escorpião e de Peixes. Então, quando a gente tem muitos desses signos no mapa, a gente tem uma pessoa que é muito consciente de si, é muito consciente daquilo que ela sente, daquilo que acontece dentro dela. Existe uma sabedoria muito grande nessas pessoas. Quando a gente tem muito fogo, existe muita vontade, existe muita libido, existe, né, o ser levado a buscar algo, ok? Então, fogo traz a coragem, água traz a sabedoria. Aí, pessoal aí que, né, estuda astrologia ou que está olhando para o seu mapa, mas e a terra? Mas e o ar? Na terra, gente, é o nosso contato com a matéria, certo? Então, representa o nosso corpo. E o ar é o nosso contato com o racional humano. É aquilo que faz a gente fazer conta, calcular, também racionalizar, idealizar intelectualmente. Então, a filosofia, por exemplo, ela vem muito dessa curiosidade que o ar traz para a gente, mas não é necessariamente aquilo que é a nossa essência como a existência sensorial e emocional, que é a água, que é a alma, e também não é essa coragem, esse movimento e essa vontade que o fogo representa, ok? Quando a gente pensa em alquimia, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de vida, o que a gente está dizendo é: existe uma combinação que me leva a ser mais do que eu sou, né? A complementariedade clássica astrológica é o quê? Água e terra, fogo e ar. Por quê? Porque é baseado na física, né? Nas combinações que levam a uma lógica física. O fogo e o ar combinam, a terra e a água combinam, a água apaga o fogo, o ar ele espaça, né, a terra, né? Então, digamos que a combinação que faz mais sentido logicamente para a vida prática, né, seria o fogo com o ar e a terra com a água. Só que aqui a gente está falando de um passo a mais. A gente está falando de individuação, a gente está falando de senso de significado de vida. O elemento água e o elemento terra, quando juntos, eles são muito estáveis a ponto de serem parados, a estagnar. Pessoas que têm muita água e muita terra no mapa, elas precisam ter cuidado para não achar que a vida ela para ali. Não existe talvez um espaço maior
de autodesenvolvimento, de crescimento, ok? Ficar paradas ali no tempo, no espaço, não se moverem em direção de algo que pode ser maior, de uma concretude maior na sua vida. Estagnação. Já o fogo e o ar, eles estão sempre em movimento. Portanto, eles nunca fazem uma reavaliação. Quem tem muito ar e muito fogo no mapa pode ser tão estar sempre se mexendo tanto, né, que é como a menina dos sapatinhos vermelhos. Quem conhece a história? Roda, 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 roda. Um dia se atira na frente de um trem ou de uma sacada. Entende? Porque se você nunca para, uma hora você vai cair. Você não consegue perceber as coisas ao seu redor e nem perceber a si mesmo. Então, a pessoa que tem muito fogo e muito ar, ela precisa estar muito consciente de que se ela não perceber, ela passa pela vida girando, 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 e ela não percebe nada. Ela não tem nenhum tipo de autoconsciência, nenhuma consciência das pessoas ao seu redor, né? Nem sobre ela mesma. Então, essas combinações, gente, elas, apesar de serem muito importantes e serem, na astrologia clássica, na teoria astrológica, as verdadeiras complementariedades ali teóricas, a meu ver, porque vejam, vamos fazer um OBS aqui. Ser um astrólogo não é a gente comer livro, comer o que outros astrólogos disseram e vomitar, né? Você precisa ser capaz de criar suas próprias ideias. A Liz Green, que para mim é uma das maiores astrólogas vivas hoje, que criou toda uma estrutura de pensamento, quem já leu ali os livros dela sobre Netuno, sobre Saturno, ela parou para analisar os mapas das pessoas que ela, dos clientes que ela teve, ela fez as observações dela. Astrologia é também uma arte de observação, de padrões que a gente vê se repetir. Então, se você acha que eu estou errada, Marina está errada, porque o certo é água, o melhor é a água com a terra e o melhor é o fogo com o ar. Você não está errado. Então, ao meu ver, quando a gente quer um passo a mais nessa individuação, nesse profundo processo de autoconhecimento, por que a gente quer autoconhecimento, né? Vamos lá. O que eu quero com isso? Que história é essa que os nossos antepassados nunca ouviram falar? Eles só viviam a vida. Nós temos mais tempo, que tinham que trabalhar, que tinham que estar na lida, que tinham que estar ali do dia raiar até o dia terminar na plantação. Então, a gente pode, às vezes, fazer esse processo de autoconhecimento. É uma bênção, eu acredito, é um dom de Deus, poder fazer essas perguntas sobre si. Mas você quer descobrir por quê? Porque você quer se achar mais maravilhosa? Porque se eu tiver bastante autoconhecimento, eu vou me sentir melhor. Melhor que todo mundo, eu vou me sentir, sabe, o ego. Não. O processo de autoconhecimento geralmente é bem doloroso. Porque a gente tem que entrar ali com a sombra, no inconsciente. Tudo aquilo que a gente fez de errado, que a gente acha que foram as pessoas que fizeram com a gente. A culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, a culpa do meu marido, a culpa do meu filho, a culpa é sua. Mas não é uma questão de você se culpar. É uma questão de você integrar aquele ser que existe dentro de você, que você não vê, que é o teu inconsciente, que está ali, muitas vezes, decidindo muito mais na tua vida do que você conscientemente. Seus medos, os seus traumas, as suas preguiças, né? O seu corpo mole. É isso que está... E eu estou falando aqui, gente, sou melhor que ninguém. Eu estou falando porque para mim é muito doloroso. Então eu sei que é doloroso para todo mundo que quer embarcar nessa viagem, ok? Querer uma solução rápida para as coisas. Esse lado da nossa natureza, muitas vezes, decide mais a nossa vida do que o nosso consciente. Então o processo de autoconhecimento não é para você se achar melhor. É para você conseguir ter mais consciência, literalmente, autoconhecimento é você ter mais consciência do que você está fazendo na sua vida. E se tem alguns bloqueios, autossabotagem, o que está acontecendo ali que eu não estou vendo? Isso é autoconhecimento. E quando a gente fala desse nível aí, é a água e o fogo, é a terra e o ar. É o processo alquímico que vai trazer, psicológico. Não o processo
químico, ar e fogo, e terra e água. Não é esse o processo que vai trazer o verdadeiro autoconhecimento, a meu ver. É justamente o contrário. Então, nesse vídeo, a gente está falando de água e fogo. Num próximo vídeo, a gente vai falar sobre ar e terra. Se você tem muita água no mapa, você corre o risco de ficar apenas na alma. E se você tem muito fogo no mapa, você tem o risco de ficar apenas na ação das coisas, na vontade, na libido. Mas você não sabe a razão. Você faz, mas você não sabe por quê. Se você tem muita água e você não tem fogo, você sabe a razão, mas você não consegue ter a força para buscar a satisfação daquele porquê, né? A satisfação daquela essência. Você está paralisado. Então, o fogo, ele vai trazer para a água, ou seja, o espírito vai trazer para a alma a coragem de realizar essa essência. E a alma vai trazer para o espírito, ou a água vai levar para o fogo, o conhecimento, o autoconhecimento, a noção do porquê que ele está fazendo aquilo. A água é o elemento mais associado à vida, né? Tradicionalmente, a água nos fala de vida, né? Para a gente, a vida começa dentro do útero, né? Começa num ambiente em que há água, né? Em que há o líquido. Então, assim, essa coisa do elemento água como a vida sempre foi um arquétipo muito forte para a gente. Tanto que quando a mulher ela sonha muito com água, né? Ela está muito fértil, ela quer ser mãe, entendem? Quando a mulher não sonha com água, quando a mulher sonha com secura, com águas, como eu já ouvi, por exemplo, o mar sendo uma tsunami, né? Puxando água para dentro do mar e secando. Isso é um sinal de que aquela mulher está passando por um período de infertilidade, falta de prazer. A mulher não está muito conectada com os prazeres, com as sensações dentro dela. Então a água tem esse poder arquetípico muito forte. E por ela representar a vida, ela representa a alma. Quando a gente tem tudo o que a gente quer e a gente ainda não está satisfeito, né, é porque tem um problema de alma ali. Né? Tem que ter uma conscientização do que você sente maior, do que você precisa. Lembrem que a lua rege o signo de Câncer, que é um signo de água, que fala sobre o que a gente precisa nessa vida, o que nos nutre. Eu sempre falo, se você está insatisfeito, tem alguma coisa faltando, olha para a tua lua no teu mapa. A lua, esse lugar de água dentro de todos nós, porque você pode não ter signos de água no seu mapa, mas você tem a lua em algum signo, você tem pontos de água no seu mapa, a lua sendo o mais importante deles. Então, assim, você pode se perguntar, o que está faltando na minha vida? Né? Se eu tenho a lua em Sagitário, como eu, está faltando a sensação de crescimento, de que eu estou indo para algum lugar, de que eu estou aprendendo algo novo, de que eu estou buscando algo. Sagitário precisa buscar, né? Então é importante a gente ter essa consciência da nossa lua por causa disso, porque ela vai mostrar essa alma que tem necessidades e que ela vai te mandar sinais de que ela precisa de algo, através dos seus sentimentos, daquilo que você sente. O fogo é quando você tem os sentimentos, é quando você sabe o que você sente, mas você sabe o que você precisa, mas você não consegue buscar. Você não consegue ir em direção, você não consegue ter a vontade. Pessoas que têm falta de fogo, às vezes, têm uma apatia, têm dificuldades de engajar com a vida. Né? Ficam presinhas dentro delas mesmas. Poxa, eu tenho uma ideia, mas eu tenho tanta vergonha de falar dessa ideia. Poxa, eu sei cantar, mas eu tenho tanta vergonha de cantar. Né? Já a pessoa de fogo, mesmo que ela não saiba cantar, ela vai lá e canta. E vocês que lidem com isso. Então a gente precisa realmente desses dois elementos na nossa vida. Eu quero que vocês pensem nisso para além do mapa de vocês. Por isso que eu falei no início do vídeo de arquétipo. Eu quero que vocês pensem na água e no fogo como arquétipos que vocês precisam, às vezes, se perguntar: será que eu estou nutrindo a minha alma? Como é que está a parte da água na minha vida? Será que eu estou nutrindo o meu espírito? Como é que está a parte do fogo, da paixão na minha vida? A alma é a razão da gente existir. E o fogo é a vontade de existir. É daí que vem a mágica entre água e fogo. É daí que vem a alquimia entre esses dois elementos. Como um pode trazer ao outro aquilo que falta.
de uma forma complementar muito mais interessante apenas do que aquelas que a gente já tem classicamente na astrologia. A ideia para esse vídeo veio depois que eu li uma das frases de Jung, em que ele vai dizer: a alma não precisa de sabedoria, a alma precisa de coragem. Porque a alma já sabe. Lembra que eu falei que a alma é a autoconsciência? A água já sabe o que ela sente. Mas é a coragem de agir em direção àquilo que se sente, àquilo que se sabe, que quem tem muita água ou a nossa alma precisa, né? Já o povo do fogo, o povo do espírito, ou quando a gente está muito espírito na nossa vida, a gente precisa lembrar da sabedoria e não só ter coragem. Eu costumo citar muito, até em mapas que eu faço, o Pentecostes, né? No Pentecostes você tem pessoas cheias de alma que não conseguiam ter o espírito. Então os apóstolos, eles criam em Cristo, eles tinham fé em Cristo, eles sabiam que era verdade. Olha o conhecimento que a alma nos traz, né? Eles sabiam que era verdade, eles sabiam. Gente, se você não é cristão, não se sinta, né? Por favor, eu estou usando um exemplo aqui, tá? E eu sou cristã, então eu vou partir de princípios que são do meu conhecimento. Você pode trazer de outras lendas, de outras mitologias também, ok? Mas eles sabiam para eles a verdade. Só que eles estavam com medo, porque os cristãos eram caçados, né? Jesus tinha sido crucificado. Então, eles tinham medo de falar. E aí, Jesus manda o Espírito Santo, o Pentecostes, né? Que a gente comemora. Nesse momento, a coragem vem. Quando Jesus manda o Espírito, que é representado, gente, por uma pombinha, né? Você tem o fogo santo, né? Eu já falei isso em outros vídeos aqui. Tem uma música que a gente canta na Igreja Católica que literalmente a música diz: Espírito, Espírito que desce como um fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ou seja, essa coragem, ela é o fogo que nos enche para fazer aquilo que tem que ser feito, para realizar o propósito da alma. Então, para mim, a água e o fogo, a alma e o espírito, é a combinação alquímica que vai nos levar a realizar mais a nossa essência, a nossa alma nesse mundo. Um está de mãos dadas com o outro. Um é feminino e o outro é masculino, né? A alma, a água é feminino, o fogo, o masculino, o espírito, é o que Clarissa Pinkola Estés fala sobre isso em Mulheres que Correm com os Lobos, quando ela conta a história da pele de foca, né? Quando ela conta a história da jovem que abandona o seu povo do mar para casar com um homem humano e tem um filhinho que depois é quem devolve a pele de foca a ela. Leiam, eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Leiam o livro. Então, o masculino, ele traz essa força de realização para essa energia feminina da alma, para essa energia feminina da água. E de onde também, além dessa frase de Jung, eu quis ter essa conversa com vocês aqui, além da frase de Jung, teve uma situação aí muito interessante. Eu estava vendo uma matéria sobre a Sarah Michelle Gellar, que é uma atriz que fez a Buffy numa série super antiga, os mais novinhos talvez não conheçam, e o Freddie Prinze Jr., que é o marido dela, que também foi muito famoso nos anos 90. Eles são um casal que estão juntos há muitos anos, tem 2 filhos, ele é um pisciano e ela é uma ariana, ela é um fogo e ele é água, né? E eu me lembro de ver nos comentários do post alguém dizendo: nossa, eles não combinam, né, astrologicamente. Caramba, Áries e Peixes, né? Água e fogo, o que é isso, gente? Como é que isso deu certo, né? E eu fiquei pensando e comecei a olhar vários casais que têm fogo e água. Ou ele é de Áries, de Leão, de Sagitário, ou ela, e ele ou ela é de Peixes, Câncer, Escorpião. Tem muitos casais que tem essa polaridade aí, água e fogo, alma e espírito.
E parece que dá certo, gente. É claro que vai ter atrito, né? Mas o atrito é o próprio sentido da individuação. O que eu falei anteriormente? Que o autoconhecimento não é bolinho. Você não vai estar com alguém que é igual a você, né? E que te espelha nas suas características. É uma pessoa que vai tentar te puxar um pouco mais à frente. E isso pode ser um pouco difícil, ok? Eu digo o seguinte: você pode ser de terra, muita terra no teu mapa, namorar uma pessoa de terra e depois vocês terminarem, foi bom, foi ótimo, não teve treta, aquilo não mudou nada. Mas quando você tem um encontro alquímico, água, fogo, ar, terra, a vida é transformada pela presença daquela pessoa na tua vida. Uma coisa que Jung também dizia. Tem níveis sinástricos, a gente tem, sinastria, tá, gente? Interação entre mapas de pessoas que se relacionam. Até nesse sentido, a gente tem um poder muito grande em um relacionamento entre uma pessoa de água e uma pessoa de fogo. A pessoa da água, eu canto, eu tenho um talento, eu tenho um dom, mas eu guardo para mim, porque eu tenho vergonha. A pessoa do fogo diz: você tem vergonha? Mas eu vou levar você agora para cantar. E puxa essa pessoa para fora dela mesma. A pessoa da água, ela olha para a pessoa do fogo e diz: você está queimando tudo ao teu redor. Você está consumindo você e tudo, todo mundo, tudo ao teu redor. Vamos ter mais sabedoria, vamos acalmar, vamos tranquilizar. Então, a gente tem aqui uma alquimia interessante em que o outro pode ensinar algo que vai elevar o seu parceiro, ou, no caso, você mesmo fazer isso com você, elevar você a esse lugar de individuação, né, de integração, de se conhecer plenamente. Esse vídeo, eu queria ter essa conversa, eu queria que vocês olhassem para isso na vida. Eu não tenho fogo, ou eu tenho muito fogo, ou eu tenho água, ou eu tenho muita água, ou não tenho água no meu mapa. O que isso pode me ensinar sobre o que está faltando? Será que eu preciso de mais sabedoria e de segurar essa energia toda que eu tenho? No caso de eu ter muito fogo e nada de água, ou pouca água no meu mapa? Ou será que eu preciso manifestar mais, expressar mais, eu preciso mais puxar o arquétipo do fogo na minha vida, porque eu tenho muita água? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui sou eu meio que compartilhando com vocês as minhas percepções astrológicas, as minhas ideias. Fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês. Antes de eu terminar o vídeo, eu quero falar sobre este caderninho aqui. Quem me segue no Instagram ou viu o vídeo de vlog com anotações femininas, eu mostrei esse caderno por lá. E o que acontece, gente? Aqui foi um projeto que eu fiz junto com a minha irmã. Era mais para um teste. Eu queria muito fazer um caderno para mim que tivesse todo, sabe, meu estilo, coisas com anotações. Eu queria. E a minha irmã sempre trabalhou com essa parte de design. Ela trabalha numa empresa multinacional que faz esse tipo de coisa. Ela entende de gráfica. Ela é uma design. Então, ela trabalhou nesse caderno, nesse design aqui para a energia feminina. E quando eu postei esse vídeo, muitas meninas entraram em contato querendo conhecer melhor, querendo saber se eu estava vendendo. E sim, nós vamos vender. Só que como era um teste, a gente fez apenas uma tiragem de 20 unidades. Então, se você tem interesse, eu abri uma lista de espera lá no meu Instagram. Se você tem interesse neste caderno, tá? Caderno de energia feminina, entre em contato comigo pelo meu e-mail, marinamouratarot@gmail.com, que eu vou colocar o seu nome nessa lista de interessados, ok? E quando estiver disponível para compra, você vai receber um e-mail. O valor, gente, que o povo já pergunta do valor. O valor é R$55 com o frete, tá bom? Então, assunto sério de lado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
né? Se a minha intenção aqui no canal é sempre que vocês tenham a consciência da astrologia como um campo aberto de estudo, que não está fechado, não tem uma grande autoridade que diz, não, você pode fazer suas próprias pesquisas, observar as pessoas ao seu redor, né? É aí que se faz astrologia. Então, meu propósito com esse vídeo é trazer uma mexida aí, né, no que a gente acredita como complementariedade e combinações na astrologia. A água combina muito com o fogo, quando a gente está procurando transformar, ok? Ou melhor, se transformar. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.